É, a tuberculose está no finalzinho da 19, estou indo para a página 20 agora. Então, no passado, teve um acometimento de muita morte, né, relacionada à tuberculose. Hoje é menos, mas existem muitos casos ainda. Não temos vacina, né, para tuberculose. Como que é feito o diagnóstico do paciente? Através de sinais e sintomas. Então, o paciente vai estar com uma tosse, né? Às vezes tosse com secreção, há mais de uma semana, há mais de 3 semanas. E aonde que o paciente... Rayane, essa vacina que você está falando... Ah, não, mentira. A BCG, a vacina... a vacina BCG, ela imuniza, né? Ela protege contra o nível da tuberculose mais alto, ou seja, crianças recém-nascidas que as mães, né, levaram para vacinar a BCG, né, que é aquela que dava marquinha, que agora não dá mais. Não. Quê? A BCG tomava quando completava. Era assim, pai. Com mais ou menos por aí, uns 10 anos, 11 anos. Agora que eles falaram que não podia tomar mais. Isso, mas ela imuniza, né? Ela protege contra a forma mais grave da tuberculose, né? Às vezes ela vem mais branda dessa forma, ela não é dedicada, né, para a tuberculose, mas ela protege para que o paciente não adquire essa bactéria e venha a falecer tão rapidamente sem ter a chance do tratamento. Então, aqui é só partículas no ar, né, onde que eu vou inalar e vai impregnar dentro dos meus pulmões. Aí tem os tipos de tuberculose, estou na página 20 de vocês, ó, tuberculose primária e tuberculose reativa, então, ou secundária, né? Então, a tuberculose primária é essa que ocorre em pessoas que nunca tiveram a doença, né? Primeira vez que teve contato com a doença. E a tuberculose reativa, ou secundária, né, porque a outra chama primária, é aquela pessoa que geralmente desenvolve, depois desenvolve um processo fibroso, e depois que ela consegue tratar ela todinha, ela tem de reativação. Ela, mesmo ela não tendo contato com o paciente com tuberculose de novo, o próprio organismo dela reativa essa doença. Outra coisa, o tratamento é mais ou menos uns 6 meses, tá? Para poder tratar contínuo, né, diário, todos os dias. São muitos medicamentos, são 4 medicamentos de base para poder tratar tuberculose. E geralmente dura uns 6 meses por aí. E tem a prevenção, né? A prevenção é a BCG, a vacina, que não é dedicada à tuberculose, mas ela previne contra as formas mais graves da tuberculose, e tem também medidas higiênicas, né? Que é lavagem das mãos, passar a mão, né, de secreção, onde que eu peguei, essas coisas assim. E eu tenho a parte da radiografia, né? Aonde que eu vejo a radiografia de tuberculose é uma radiografia bem característica, tá? De tuberculose. Ela fica aqui como se fosse, lembra tipo um isopor o pulmão, sabe? Fica todo assim, poroso, bem poroso. Outra coisa, ela é evolutiva, né? Cada semana, cada dia que você for tirar uma radiografia do paciente, você vai ver ela com uma progressão, né? Diferente. Agora a gente deixa tudo de pulmão e entra em trato gastrointestinal. Então, o gastrointestinal, né, é desde a boca até o ânus. Então, a gente vai ver o trato gastrointestinal, algumas patologias relacionadas a ela. Então, a primeira que tem aí, eu não tenho figura para apresentar para vocês, não. Chama acalásia. Então, a gente vai ver essas patologias esofagianas primeiro, né? O início aqui do esôfago. Então, o nome da patologia, né? O nome da doença é acalásia. Então, o que ela comete, o que acontece com essa patologia? Então, a dificuldade para deglutir.
tá? É quando o paciente tem aquela dificuldade, ele vai tentar deglutir, ele não sente como se aqui estivesse agarrando alguma coisa, né? Que estivesse com caroço, com alguma coisa, mas não tá, né? É a dificuldade mesmo do paciente deglutir, tá? Tá mastigando o alimento, o almoço, e ele tem essa dificuldade ao deglutir, em colocar o alimento para baixo, né? Pode ser congênita, né? O que é congênita? Eu já nasci assim, né? Com essa dificuldade, inclusive criança, a gente vai descobrir, às vezes, aquela perda de peso acentuada, aquele desinteresse de comer, de amamentar, e a gente acaba fazendo exames, principalmente exames com deglutição de bário, né? Vocês devem estar aprendendo lá em meios de contraste. Então, aonde que eu vejo grande parte dessas patologias, dessas alterações gastrointestinais, é através do contraste bário. A acalásia vai ser pelo exame que se chama deglutição de bário, tá? Então, ela pode ser uma anomalia, né? O que é anomalia? É onde que o paciente nasceu com essa alteração, e custa descobrir às vezes, mas pode ser adquirida, né? Então, o que é adquirida? Onde o paciente está com dificuldade de deglutir, tem 40 anos de idade, e ele adquiriu o porquê, né? O que aconteceu com esse paciente que ele adquiriu essa alteração, que ele tem dificuldades a deglutir. Então, tem que investigar para ver qual alteração esofagiana que está acontecendo com o paciente aí, dessa dificuldade de deglutição. Próxima alteração, né? Outra patologia do esôfago, né? Chama esôfago de Barré. Professora, por que chama esôfago de Barré? Para mim, esôfago era esôfago e ponto final. Então, esôfago e ponto final, realmente. Mas esôfago de Barré é o nome da patologia, tá? É quando o paciente está acometido por essa patologia. Então, o nome da doença é esôfago de Barré. Porque quem descobriu essa alteração no paciente se chamava Dr. Norman Barré, em 1957. Essas informações não tem, né? Eu sempre fico falando até aí para vocês, na apostila não. Então, é um médico que descobriu esse tipo de alteração no paciente em 1957, então é novo, né? 1957, e ganhou, o nome da patologia ganhou em homenagem a ele, o sobrenome dele. Então, o que é, então, essa alteração, né? Esôfago de Barré. Então, é onde que eu tenho esse revestimento. Então, aqui eu tenho o esôfago, né? O esôfago. Agora eu estou olhando o esôfago por dentro, né? Aos arredores do esôfago, né? Que é esse canal longilíneo aqui, mas eu estou olhando aos arredores. Então, como que é a constituição do esôfago, né? Então, o esôfago, ele tem um epitélio. O que é epitélio? É esse tecido, né? Ele é lubrificado, né? Está brilhando porque tem saliva que eu vou produzir através das minhas células na boca e vou deglutir. Então, aqui ao longo do esôfago todo, ele vai ficar com esse brilho assim, ó, porque ele fica lubrificado, tá? Mas o que dá essa cor diferente aqui, né? Então, essa cor, essa diferenciação de cor daqui para cá, não deveria existir. Então, é onde que eu tenho uma descamação do epitélio, tá? Então, é onde que a mucosa, o tecido, começa a descamar. Só que descamar, a gente vê soltando aqueles farelos, aquela pelezinha, descascando, né? Então, no esôfago, a olhos nus, a gente fala descamar, mas a gente não vai ver descamando igual a gente vê soltando a pele, não, tá? A gente vai ver um processo celular acontecendo, onde que eu tenho, nessas regiões mais avermelhadas, esse revestimento vai ficar parecendo queimadura, né? É onde que eu tenho uma substituição celular, como se tivesse machucado. Olha. Então, o certo do epitélio, o revestimento ficar, a mucosa, é dessa cor clarinha. Quando eu tenho essa imagem diferenciada ao longo do esôfago, encostado no esôfago, né, no epitélio do esôfago, é onde que eu tenho esse descamação celular, né, que eu chamo de esôfago de Barré. O que pode causar
né, esse esôfago de Barré. Minha preocupação é criar uma ferida, igual tá aqui, ó, começando a criar uma feridinha, com processo de sangue, né, de capilares rompidos, que eu tenho pequenas pontinhas aí de sangue, e eu comer algo contaminado, mão suja na boca, e por essa feridinha aqui no esôfago, instalar alguma doença, alguma bactéria, algum vírus aqui no meu esôfago e piorar toda a minha situação. Então, essa alteração do epitélio da mucosa do esôfago é dado o nome de esôfago de Barré, tá? É onde que eu tenho essa substituição do epitélio aí, dessa cor celular do epitélio, tá? Esofagografia, né? Tô falando aí um dos exames que vocês vão conseguir visualizar isso, um raio-x. Esofagografia é um exame com bário também. Obviamente, todo o trato gastrointestinal é avaliado com bário, né? Carcinoma do esôfago. Então, carcinoma é um tipo de câncer, né? É uma neoplasia do esôfago. Então, o carcinoma de esôfago é um tipo de câncer que vai dar, que dá seu nome de carcinoma, é um tipo de câncer que dá no esôfago. Então, como que acontece, né, o carcinoma? Então, como que um paciente pode desenvolver um tipo de câncer desse? Então, aqui eu tenho o esôfago. Como que dá câncer? Ele tem que ter algum lugar para poder originar, né, brotar. Então, como que ele vai começar, né, desenvolver? Através da parede do esôfago. Então, o esôfago está aqui. Então, através aqui da parede do esôfago, é que vai começar a crescer, né? Através do epitélio que eu tinha mostrado para vocês, é que vai começar a crescer células desordenadas e cancerígenas. Então, à medida que vai crescendo, olha, aqui está na parede do esôfago, então, à medida que vai crescendo, vai ficando maior, como se fosse um caroço nas laterais, né? E aqui vai ficar o quê? Estreito, fino espaço, né? Um espaço que é extremamente prejudicado para passar a alimentação. Então, o paciente vai ter dificuldade em deglutir, né? Vai evitar comer até que dê o diagnóstico, e é onde que ele vai ter aquele processo de emagrecimento, que a gente vai conseguir ver rapidamente, aí vai começar a investigar, a gente vê que é um carcinoma de esôfago. Então, o proliferamento de células desordenadas. O carcinoma de esôfago é um dos cânceres mais comuns nos Estados Unidos, tá? Estatisticamente. E por causa que ele é oriundo da obesidade. A obesidade causa refluxo. Então, é uma consequência atrás da outra, tá? Cigarro também provoca esse adenocarcinoma de esôfago, porque é onde que a fumaça passa continuamente durante anos, né? Aonde que vai impregnar a relação com o tecido epitelial. Então, aqui está meio fora do lugar tá, entendi. O contexto aqui é para ilustrar para vocês que o paciente pode ter queimação, né? Então, como vem do esôfago aqui, depende de onde que foi desenvolvido esse carcinoma. Ele foi desenvolvido mais na parte proximal, relacionado à boca, ou mais distal, que está mais próximo do estômago, né? Então, o paciente pode sentir dor, queimação, né? Incômodo. Além da esofagografia, eu posso visualizar também através da endoscopia, né? Que vocês vão aprender comigo, acho que no final da apostila. Então, onde que eu passo essa cânulazinha, né? Na boca e com uma câmerazinha, uma luz na ponta, eu consigo avaliar o esôfago inteiro. Então, na hora, eu já consigo ver que aqui, na lateral da mucosa do esôfago, já tem um abaulamento acentuado, né? Como se fosse um caroço, mas nada mais é que o crescimento desordenado de células cancerígenas aqui. Então, aqui a gente pode ter essas imagens, né?
Aqui, ó, um monte de carocinho aqui, ó. É o crescimento de células na parede do esôfago. Aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Aí, né, gente, tem que fazer biópsia, né? Tirar uma amostrazinha para saber se é outra coisa, né? Que um calozinho que se formou ali, ou então realmente é um tumor. Então, só assim que eu vou diagnosticar, ver, tirar um fragmento, encaminhar para a biópsia, para a gente ver esse tipo de células que contém dentro daquele carocinho ali, são células realmente de um adenocarcinoma, que é um tipo de câncer do esôfago, ok? Sintomas, né? Eu já falei praticamente todos. Perda de peso, porque vai ter dificuldade a deglutir, disfagia, né? O que significa disfagia? Uma terminologia. Então, é um paciente que fica entalado. Ele engole, deglute, mas ele fica sempre com aquela sensação que parou aqui, mas não parou. O que está parado aqui é aquele caroço que se formou aqui, né? Aquele carcinoma que se formou. O que mais que o paciente pode ter? Pode ter dor durante as refeições, pode ter sangramento, né? Na hora que eu vou comer algo mais seco, por exemplo, uma carne mais seca, vai passar rasgando aqui naquele tumor, né? Naquela formação. Então, pode ser que tenha sangramento, que machucou aquela lesão. Então, é um fator bem complicado, assim, para o paciente câncer de esôfago, tá? O diagnóstico, né, tem a esofagografia, que vocês vão estudar bastante aí relacionado ao bário, que é o sistema gastrointestinal, diagnóstico por imagem, né, com contraste, e vai ver através do endoscopia, que foi o que eu já falei também, e eu posso fazer também uma tomografia, mas os exames de base mesmo são os 2 primeiros que eu relacionei para vocês também. E corpos estranhos. Quando que eu falo de corpos estranhos, né, relacionado a corpos estranhos? Então, eu falo sempre, quem trabalhar em pronto-socorro aí, principalmente pediátrico, vai escutar muito isso. Onde eu trabalhava, a gente chamava os meninos de cofrinho. Toda hora tinha um menino para fazer raio-x que tinha engolido uma moeda que a mãe trazia lá no pronto-socorro. Então, corpos estranhos, né? É isso que eu vou ter o diagnóstico relacionado a um raio-x e de evidenciar através dessa imagem que tem um aviãozinho aqui, ó, no esôfago do meu paciente, tem uma bonequinha, né, dentro do esôfago do meu paciente, ou o médico esqueceu uma tesoura no abdômen do meu paciente, ou eu tenho um prego aqui, ó, dentro do meu paciente, ou eu tenho uma chave, né, na pelve do meu paciente. Então, isso são corpos estranhos que eu consigo visualizar através do diagnóstico por imagem. O que é isso aqui preto aqui, gente, na radiografia? Eu falo para vocês, tem sempre que criticar, né? Estou vendo uma imagem, não percam a chance de verem, criticarem, né? Eu estou vendo aqui a coluna lombar, arcos costais, que é isso aqui preto, ninguém sabe, não? Então, também não vou falar. Então, aqui a gente tem a tesoura e tem esses brinquedinhos aqui que a gente denomina de corpos estranhos, tá? O diagnóstico... Isabel, faça ela de novo. Ah, tá. O que é isso aqui pretinho, ó? Pretinho, 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 pretinho. Isso daí são as manchas do nosso pulmão, né, não? Ou é poeira? Pulmão aqui embaixo? Tô doida. Artefatos, né, que chama? Tá complicado. Divertículos. Então, a gente viu corpos estranhos. Então, eu denomino corpos estranhos quando eu tenho objetos, né? Objetos que não deveriam, qualquer objeto estranho. Então, são corpos estranhos, né? Então, a imagem de uma tesoura eu chamo de corpos estranhos. Então, isso está dentro do meu paciente. Só que a gente tem que verificar sempre o seguinte, se isso aqui, ó, não está dentro da calça do bolso do meu paciente, tá? Porque
Porque senão a gente vai levar para o doutor lá que o paciente realmente está com a chave dentro do corpo dele, sendo que a chave está no bolso dele. Então, certificar-se sempre, né, que meu paciente trocou de roupa, que não tem nenhum metal para simular qualquer alteração ali, tá? E que realmente esse corpo estranho está dentro do meu paciente, evidenciado dentro da radiografia, ok? E, então, tudo que eu chamar, que eu ver, né, essa alteração, eu chamo de corpos estranhos. Divertículo de Zenker. Então, o que é denominado divertículo de Zenker? Então, eu estou passando aqui na frente, olha, é o esôfago, e eu tenho uma parte muscular aqui atrás do esôfago, né? Que é o músculo mesmo que passa da gente, tá? Músculo, músculo. Então, o divertículo de Zenker, essa protuberância aqui, né? Oval, arredondada, é um divertículo que não deveria existir aqui, tá? Ele vai desenvolver por trás, relacionado aqui, ó, cervical. Essa parte aqui é a parte anterior da traqueia. Eu estou olhando meu paciente de perfil nessa imagem. Então, aqui eu tenho a traqueia e eu tenho a parte muscular atrás, tá? Então, é entre o músculo que cresce essa hérnia, tá? Entre aspas. Mas que não é dado o nome de hérnia, é dado o nome de divertículo. Então, ele cresce entre os músculos e começa a sair, cresce cada vez mais, dando até essa como é que fala? Curva, né? Caindo assim, né? Essa imagem aqui é dessa mesma parte do esôfago. Aqui atrás está a coluna cervical. Aqui atrás está o músculo. E aqui eu vejo esse abaulamento, ó, redondinho. Como que eu consegui ver isso? Através do contraste, tá? Então, aqui se chama divertículo de Zenker. Obviamente que chama divertículo de Zenker, porque quem descobriu foi um médico que o sobrenome dele é Zenker, tá? Então, oi? Aqui, nesse contraste, o médico, ele injeta intravenosamente, né? Para poder ver essa hérnia, né? Não, não é. Mas aí eu não vou adentrar, não, Rayane, porque você vai ver com o professor de meio de contraste. A gente vê, igual eu falei no início do PowerPoint, a gente vê trato gastrointestinal com Bário. com bário, parabéns. Então, eu começo do gastrointestinal até o final com bário. Então, eu vou ver esôfago com bário, né? Que é esofagografia, e vou ver outras coisas que eu não posso adentrar aqui, porque eu estou dando patologias. Então, divertículo de Zenker essa protuberância, né, essa alteração, isso que se chama divertículo. Se chama Zenker por causa do médico quem descobriu essa alteração. Essa imagem aqui é feia, né? Mas é como ele cresce, tá? Como ele desenvolve. Professor, eu vou ver ele aqui atrás? Assim, não, né? Então, a gente não chega, mas dá uma dor muito grande, como se fosse hérnia, tá? Então, ele começa a crescer, assim, pequeno, e à medida que o tempo passa, não é tomado... Isso aqui é só cirúrgico, tá? O tratamento é cirúrgico. E se eu não intervir, é onde que eu tenho... Ele vai crescendo, tá? Ele não para de crescer. Então, ele vai crescendo. Então, oi? Aqui. Se ele é da coluna cervical, uma protuberância da coluna cervical, que fica entre os músculos, como que ele se desenvolve? Ele se desenvolve através do tecido epitelial do esôfago. Uhum. Vai dar esse saquinho assim. Entendi, obrigada. Aqui também tem, ó, tinha até esquecido, essas aulas são tão antigas. Então, aqui eu tenho o esôfago, olha. De pretinho lá atrás, né? E aqui eu vejo o contraste, ó. Esofagografia. Ó. Aqui embaixo também, olha que cheinho, ó.
Aqui não dá para ver tanto assim, não. É um pouquinho só. É ruim para ver, né? Mas é porque vocês não viram ainda, bobo, mas vocês vão aprender tudo direitinho. É porque você viu o paciente em vários ângulos, né? Então, divertículo dizem... Ah, outra coisa, é benigno, viu, gente? Não é maligno, né? Esse abaulamento aí tem que tirar, tem que tratar, tem que cuidar, mas é uma alteração benigna. Megaesôfago. Então, continua em alterações do esôfago. Então, o que é megaesôfago? Então, é um esôfago maior, né? Teoricamente. Daqui a pouco eu já vou liberar vocês, tá, gente? Espera aí só mais um pouquinho. Então, eu estou só correndo atrás aqui, nós perdemos uma aula. Então, aqui eu tenho o esôfago, nessa imagem, retinho, né? Bonitinho, onde que eu já começo o estômago aqui. Mas aqui do lado, eu não tenho um esôfago da forma como deveria estar, igual essa de cá. Então, eu tenho esse abaulamento do esôfago. E o esôfago tem que ser reto, do início ao fim. Ele não tem que ter esse abaulamento aqui. Por isso que o paciente que tem esse abaulamento aqui, ele se chama megaesôfago, tá? Que é um esôfago maior do que o que deveria ter, tá? O que pode causar, né, esse megaesôfago aqui no meu paciente? Uma das causas mais clássicas é o período de intubação prolongada do paciente, né? Então, por exemplo, paciente de COVID, que ficou 14 dias entubado, né, respirando por respirador, equipamentos, pode causar esse relaxamento muscular. Uma porção do músculo relaxar e ficar frouxo, sabe, do esôfago, e causar essa frouxidão aqui, lateral do esôfago, esse abaulamento. Professora, é todo paciente que passa o tubo, então? Não, né? Todo paciente que fica uma intubação prolongada pode ter? Também não, não é todo paciente, mas é uma das causas, né, que pode fazer um paciente desenvolver. O que mais? Eu faço esse diagnóstico com bário também, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tenho aqui, ó. É onde que eu vejo o esôfago descer e vejo esse abaulamento aqui antes de chegar no estômago, tá? Então, eu vou ver na deglutição de bário aí, a anatomia alterada do meu paciente. Aqui é uma parte anatômica aí do esôfago, e estava aqui, até então aqui está estreitinho, certinho, aqui começa a largar, tá? Aonde que teve, aqui é o próprio esôfago, tá? O tecido dele, uma necrópsia. Então, é onde que eu tenho o segmento médio, a parte média do esôfago dilatada, né? Relaxada, né? Com alterações musculares aí. Essa imagem ficou muito ruim aqui, mas vou explicar para vocês. Isso aqui é um bário, tá? É o contraste baritado aqui, aonde que eu vejo um afinamento aqui do esôfago acentuado e um alargamento dele aqui acentuado, né? Então, aqui eu tenho um mega esôfago, né? Bem mega mesmo. Aí fica igual um balão, né? Isso. E, assim, é clássico meio de contraste para mim poder utilizar para ver essa patologia, né? Que mais? Sintomas, né? O paciente vai ter disfagia, incômodo, irritação, vai ter dor. Por quê? Porque pode ficar alimento parado aqui, ó. Eu engoli e fica resto de alimento parado aqui. Ao invés de descer tudo para cá, pode ficar resquício de alimento parado, sabe? E pode... Nada? Oi? A sensação de ficar empazinada. Empazinada, isso. Queimação, né? Pode dar queimação e tudo mais, aquela sensação, gosta de parecer estar cheio demais, mas não está. O próximo, refluxo esofágico. E esse aí eu tenho certeza absoluta que todo mundo ou tem, ou teve, ou ouviu falar, né? Então, não é novidade para ninguém. Então, o que é o refluxo? Que todo mundo fala, né? Ah, eu tenho refluxo. Então, é essa alteração aqui, ó. É aonde eu tenho, deixa eu ver a melhor imagem aqui para mostrar para vocês. Acho que essa aqui é melhor. Eu tenho esfíncter aqui, né? Então, aqui eu tenho o esôfago.
o esôfago, retinho, sem mega esôfago, sem nada, nessa imagem aqui. E eu tenho um esfíncter, que é uma válvula, né? Deglutir o alimento, ele tem um sensor que ele abre, desce o alimento e ele fecha, ele lacra. Por quê? Porque se eu deitar, não vai voltar comida na minha boca toda, né? Então, é essa condição anatômica, fisiológica, que a gente não volta a comida toda. Então, é onde que eu tenho o esfíncter que fecha e lacra a comida daqui para baixo, né? Dentro do estômago. Mas tem pacientes que têm um relaxamento desse esfíncter. Então, é onde que ele fica meio aberto ou totalmente aberto, depende do paciente. Então, é onde que ele vai deglutir, vai vir para o estômago, mas ela tende a voltar partículas, a rotar o tempo todo, deitar e se sentir a comida vir quente aqui, voltar, menos, né, professora? Porcariada. Então, é onde que esse aqui eu tenho o esôfago, ó, bonitinho, né, sem mega esôfago, sem nada, um esfíncter lacradinho, bonitinho, nota 1000, a comida toda aqui embaixo, aonde tem que ficar, né, para começar o processo digestório, mas do lado de cá eu já tenho um relaxamento desse esfíncter, né, aonde que eu como, desce o trem fica voltando, você sente aquele quente aqui, né, aquele gosto de comida com suco gástrico na boca. Então, isso que é refluxo esofágico, tá? Aonde que eu tenho essa alteração na válvula do estômago. Professora, eu posso nascer assim? Pode ser congênito? Sim. Eu posso adquirir? Sim, também. De tanto comer, né? Vai relaxando, relaxando, e às vezes não volta mais. Então, isso é da fisiologia do paciente. Pode ser que eu vou comer horrores minha vida inteira e nunca vai acontecer isso. O meu vai continuar bonitão. Mas tem pessoas que pode, a constituição dela é diferente da minha, pode promover esse pequeno estreitamento aí, quando eu comer muito, sabe? Então, isso que são refluxos esofágicos, tá? É onde que eu tenho retorno desse alimento do estômago para cá. Mas ele não foi desenhado, né? A nossa anatomia não foi desenhada para ter esse relaxamento de esfíncter aqui, não, tá? Foi feito para passou alimento, lacrou, passou alimento, lacrou. Então, paciente, outra coisa que dá muita confusão do diagnóstico de refluxo, os sinais e sintomas, né? O paciente sente muita dor no peito, como queimação. E o paciente, às vezes, acha que é relacionado a coração, a infarto, alterações do coração, sendo que o paciente tem um refluxo esofágico, tá? Então, ele sente muita queimação nessa parte do peito, que ele fica, às vezes, sem buscar retorno, achando que é relacionado a coração. 20% da população brasileira tem refluxo. Esses 20% são aproximadamente 30 milhões de pessoas. É gente demais com refluxo. Então, é onde a gente sente outro sintoma, né? Esse conteúdo de dentro do estômago voltar na boca. Então, geralmente, os pacientes relatam como queimação, tá? Dor torácica, queimação. Diagnóstico através de sinais e sintomas. Ou eu posso fazer um exame, né, de deglutição de bário, endoscopia, para mim poder avaliar como que está lá. Varizes esofagiana. O que são varizes? Então, varizes são veias, são ramificações, são capilares, são vasos, né, que saem sangue, né? Então, eu vou ter varizes no esôfago? Pode ter, né? Vamos voltar àquela imagem lá de cima que a gente começou, que é o barriga. Por que que saiu? Por que tem micropontinhos de sangue aqui? Porque existe capilares. Tem alguma veia, algum ramo ali que passa por ali, né? Que machucou e que deu esse sangramento aqui, tá? Então, tem ramificação aqui. Que imagem é essa aqui? Do esôfago, né? Epitélio, né? O tecido do esôfago. Bem, então vamos voltar lá onde que a gente estava, na varizes.
Aqui é a mesma imagem do esôfago que eu mostrei para vocês no primeiro, lá do esôfago de Barré. Eu estou vendo aqui dentro, ó, como se eu estivesse lá, eu olhando aqui de dentro essa imagem, aqui, ó, o canal do esôfago. Só que no epitélio do esôfago, olha, na pele do esôfago ao redor, esses ramozinhos aqui, ó, todo mundo tem, tá? Naquela foto não dá para ver tão claramente aqui, mas ele é vascularizado, né? Passa sangue ali. É por isso que aquela feridinha lá sangrou, tá? Só que dá para vocês verem um abaulamento maior aqui, ó. Uma veia grossa, gordona aqui, ó. Gordona, que termo feio, hein, gente? Eu ensinando vocês a ser gente bonita e eu aqui, ó, dilatada, né? Um vaso dilatado, olha. Olha o outro aqui, olha. Então, o que é isso aqui? Varizes. Professora, igual varizes que dá na perna? É igual, tá? Então, eu posso desenvolver varizes esofagianas, né? Sim. Ao redor do esôfago, sim. Pode postergar, aqui, ó, aqui eu tenho um esôfago, pode ir na parede, né? No tecido do estômago também? Sim. Qual que é o grande agravo dessa varize esofagiana? É ela romper, né? Então, esse vaso extremamente calibroso aqui, né? Se ele está alto, assim, calibroso, ele está cheio de sangue. Se ele rompe, passou um alimento aqui mais seco, mais duro, ou uma maçã que eu não mastiguei direitinho, vai passar rasgando aqui, vai romper esse vaso com todo. O que vai acontecer? Sangrar. Então, varizes esofagianas são perigosas, né? É um problema da veia porta hepática, tá? Então, a alteração vem lá do fígado. Então, as varizes esofagianas é uma consequência de um problema do fígado que eu estou vivendo e que vai desencadear essas varizes ao redor do epitélio, ao redor do esôfago e me trazer aqueles problemas lá, tá? Então, as varizes esofagianas são essas dilatações que a gente viu, né, de vasos, fácil de romper, infelizmente, pelo local, às vezes passa um alimento, igual eu falei, mais brusco, né? E geralmente elas aparecem em pacientes com problema de veia porta hepática, tá? Então, são alterações. Pacientes com cirrose hepática também dá varizes, tá? Cirrose. Então, professor. Oi, Ilma. Vou fazer uma pergunta. Quando essas veias são rompidas, aí o paciente começa a vomitar muito sangue em questão a isso, essas veias esofagianas? Não. Aí, vômito com sangue, né? Vocês aprenderam hemorragias lá em primeiros socorros, hematemas, essas coisas assim. Mas aí depende da origem. Aqui, ó. A veia sangrou. Aqui, ó, no esôfago. Ele não vai vomitar. O paciente pode sentir gosto de sangue ou voltar um pouquinho na boca dele, mas vomitar sangue ele não vai. Às vezes você nem vai ficar sabendo que a veia rompeu. Entendi. Não, eu vou te perguntando isso porque, tipo assim, quando meu marido começou a ter os sintomas dele, tipo assim, ele começou a sentir muita dor. Aí a gente levava no médico, sempre falava que poderia ser uma gastrite, mas só gastrite, omeprazol e bar. E só rendia por anos. Até que um dia ele foi no médico para frente, aí eu falei com ele, não, você vai fazer um check-up para ver, ele vai, não tem necessidade,